que ouve e obedece ao seu Senhor. Que nós possamos estar praticando a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, amanhã o irmão Magno, ele vai ministrar a semana do alimento diário. E hoje nós vamos falar uma palavra mais direcionada ao batismo. A Bíblia que nós temos, ela não foi escrita em português. O Antigo Testamento, que é 3/4 da Bíblia, foi escrito na língua do povo hebreu, ou seja, o hebraico. E quando os judeus tiveram o seu coração endurecido, então o Novo Testamento foi escrito na língua universal da época, que era o grego. Então nós temos o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Interessante que algumas poucas palavras não foram traduzidas. Elas foram apenas transliteradas. O que significa transliterar? Em vez de colocar o caractere hebraico, o caractere grego, a letra grega, a letra hebraica, muda apenas a letra para o português. Por exemplo, se eu falar amém, todos vão entender que eu estou falando amém. O que significa amém? Assim seja, é vero, é verdade, isso mesmo. Mas eu gostaria de que a gente abrisse em Apocalipse, três 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o Amém? É o próprio Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel. Muitas vezes nós nos cumprimentamos com um amém. Amém, irmão? Verdade, irmão. Ele é a verdade. Mas tem outras palavras. Aleluia. Quem sabe o que significa aleluia? Eu vou dar uma dica. Yah é a abreviação do nome santo de Deus revelado a Moisés em Êxodo 3. É a abreviação do nome próprio de Deus, que é YHWH. A pronúncia é
Não se sabe bem ao certo, porque se perdeu essa pronúncia. Mas nós temos o significado. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Aleluia! Louve o Eterno, ao Yahvé. É uma interjeição. E é frequente. Quando no Antigo Testamento, Êxodo 20, fala: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Isso inclui aleluia, porque está ali o nome santo de Deus. Esse negócio aí, sábado de aleluia, isso aí é coisa mundana, tem nada a ver, né? Essas festas, né? Aqui. Mas são palavras que estão na Bíblia e não foram traduzidas. Já vimos amém, aleluia, mas tem outra, Oxaná, ou Hosana. O significado é: salva-nos, por favor. Era o que os judeus ali falaram para o Senhor Jesus: filho de Davi, salva-nos, por favor. Hosana. Então, até agora vimos 3 palavras: amém, aleluia e hosana. Mas temos uma 4ª palavra, não mais do hebraico, mas do grego: batisma. Batismo. O que significa batismo? Mergulhar, imergir, imersão. Interessante. Por que eles não traduziram? Mas usaram a palavra do grego, batismo. Os judeus messiânicos, eles se referem a João Batista, eles falam João o imersor. Já que nós estamos falando de João, vamos abrir lá em Mateus capítulo 3. Fala: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até aqui. Então, aqui nós vemos João, ele era o precursor do Senhor Jesus. Ele pregava o batismo de arrependimento, preparando as pessoas para a vinda do Senhor. Mas nós vemos que em Romanos é dito que Deus endureceu o coração dos judeus para que a salvação viesse a nós, os gentios. No versículo 11, João fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. No 13 fala: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Interessante. O Senhor queria ser batizado por João Batista. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha só, João Batista, ele ficou perplexo. Ele não entendeu o fato de que o Senhor Jesus pediu para ser batizado. Agora, vamos prestar atenção na resposta do Senhor. Desculpa. Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vou repetir? Deixa por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, né? Qual o argumento usado pelo Senhor Jesus para que João batizasse o próprio Senhor? Convém cumprir toda a justiça. Ou seja, se nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos cumprir toda a justiça. Aí você pode me dizer: ah, irmão, mas
Eu fui batizado. Aí eu pergunto, quando? Porque se você foi batizado como uma criancinha não crê. Ah, o padre me batizou, eu tinha 18 anos. Você cria? Cria. Eu não estava muito claro de muita coisa, mas eu cria. Válido. Não importa quem te batizou. Importa se você foi batizado em nome de Cristo, ou em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Não importa se você foi batizado com uma túnica branca bonita, ou se você foi batizado com a roupa do corpo. O ideal é imergir. Onde você vai imergir? No rio, numa piscina. Mas uma vez eu preguei o evangelho para um senhor, ele já estava idoso, com câncer, e ele pediu o batismo. Eu batizei ele com um copo de água. Eu não tinha condição de levá-lo ao rio. Ele não aguentava. O ideal é imergir. Mas se ele creu e quer cumprir a justiça, não vai ser por causa da quantidade de água que nós vamos deixar de batizar uma pessoa. Agora, você quer cumprir toda a justiça? Se você quer, então é necessário que você seja batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto muito da figura que Paulo usa em Romanos 6, comparando o batismo com um sepultamento. Sepultamento é uma coisa que tem hora marcada. Pode ser a sua mãe. Se ela morreu, você vai ter que enterrá-la. Tem um período, algumas horas de velório, mas você não enterrar uma pessoa é uma abominação, porque ela vai apodrecer. Então, se o batismo é comparado a um sepultamento, é porque tem hora certa. Qual é a hora certa de você pedir o batismo? É quando você morreu para o mundo, agora quer viver para Cristo. Você já considera que o mundo morreu para você? Quer viver para Cristo, ser introduzido na igreja? Então você deve pedir o batismo. Agora, outro exemplo, pode ser o maior bandido. Se você enterrar ele vivo, é crime. Já pensou, você enterrar uma pessoa viva? É crime. Por isso, nós não ficamos insistindo. Você precisa ser batizado, você precisa ser batizado.
Mas, de tempos em tempos, a igreja precisa ouvir uma palavra a respeito do batismo, para que você tenha essa clareza e você possa ajudar outros. Por quê? Não pense que é só, é o Flávio, o Magno, o Fábio. Não, todos nós somos pastores uns dos outros. Lembra a tríplice pergunta que o Senhor fez a Pedro? Pedro, você me ama? Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Se a sua resposta for sim, então assuma o seu pastorado. Você precisa estar pastoreando os irmãos que estão ao seu lado. Eu vou repetir a resposta que o Senhor Jesus deu a João. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Nós precisamos saber que o batismo faz parte da justiça de Deus. Já que nós estamos em Mateus, vamos 2 páginas à frente, ler um versículo chave que está em Mateus 6:33. Fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o nosso viver precisa ter prioridades. Se fala, buscai, pois, em primeiro lugar, quer dizer que tem um primeiro, tem um segundo lugar, um terceiro lugar, um quarto, e assim vai. Nós precisamos estabelecer prioridades em nosso viver, para que nós tenhamos um viver adequado. E interessante, nós estamos falando do reino. Vamos para as últimas páginas de Mateus. Mateus 28, 18 fala: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós anelamos que o reino de Deus
seja estabelecido primeiro na minha vida, depois na vida de nossas famílias e no ambiente do meu trabalho, na cidade que eu moro. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que estabelecer as prioridades. É buscar o reino em primeiro lugar e a justiça de Deus. Agora, interessante que o Senhor fala: fazei discípulos de todas as nações, mergulhando-os ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos ser mergulhados para dentro desse nome. E depois que essa pessoa é mergulhada para dentro do nome, aí você vai ensiná-la, guardando, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o batismo é um início. Eu gosto também de usar um exemplo. Aqui, na cidade pequena, todo mundo tem um pezinho na roça, né? Se não é... Você não nasceu lá, mas o seu avô, o seu tio, né? Quando uma pessoa compra uma vaca, o que ele faz, hein, filha? Pega o ferro quente, geralmente as iniciais, né, do nome da pessoa, e ferra aquela vaca. Quer dizer, quando os outros fazendeiros olham o WJ, vai saber que é de Valfrido Júnior. Agora, se o Valfrido compra uma vaca, mas não ferra, o que ele é? Uma atitude frouxa. Qualquer um pode falar: não, essa vaca é minha. Não tenho marca. Fica uma coisa sem definição. Agora, se você marca uma vaca que não é sua, é o quê? É roubo. Tem que ter realidade. Lembra do exemplo do sepultamento? Deixar sem sepultar, apodrece. Sepultar vivo é crime. Deixar de marcar a vaca é relaxamento. Marcar a vaca do outro é crime. Onde está a nossa realidade? Cada um tem que considerar e ajudar os outros a tomarem esse tipo de decisão. Você creu? Então, você precisa da marca. Você precisa mergulhar para dentro desse nome. Com realidade. Amém? Nós vamos ter um breve momento para ruminarmos essa palavra, mas logo depois, a nossa amada irmã Nádia
vai ser batizada. E se você creu e quer mergulhar para dentro desse nome, ainda está em tempo, viu? Amém? Vamos compartilhar então.